espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto bíblico, a epígrafe dele diz: cântico de vitória, Deus é por nós. Amém. O apóstolo São Paulo aqui, ele expressa-se de uma maneira magnífica, porque ele era um homem de muita fé, de muito dinamismo, muita personalidade, e ele descreve aqui a posição que deve o verdadeiro cristão tomar na sua vida. Primeiro ele fala de uma fé inabalável. Nada deve desestruturar você ao ponto de você desanimar de servir a Deus. Não há razão para deixar Jesus. É o que ele fala aqui: nada nos separará, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, nada nos fará. Se você for um crente que tiver essa visão, esse foco na sua vida, de nada fazer você deixar Jesus, você já tem 90% de vitória. Isso também quer dizer que você é uma pessoa de fé, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o apóstolo aqui nesse ensinamento, ele demonstra uma fé inabalável, uma fé que nunca será derrotada. No capítulo 11 de Hebreu, versículo 6, ele diz uma coisa maravilhosa, o escritor aos Hebreus. Ele diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que Ele busca. Se você veio esta noite para o ciclo de oração, no propósito de orar a Deus, de receber uma vitória de Deus, de receber uma resposta de Deus, isso é um ato de bravura, porque tem muita gente, quando está passando por tribulação, em vez dele ter fé para orar e vir para a casa de Deus, ele fica moado em casa. E você tem essa consciência que aqueles que buscam a Deus recebem o galardão. E que galardão é esse, pastor? É o galardão da sua vitória. É a resposta daquilo que você tem pedido a Deus. O apóstolo ele diz de uma maneira maravilhosa: que diremos, pois, a estas coisas? Em tudo que nós passamos e enfrentamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreve? A gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Eu não vou dizer que ele é preguiçoso, ele é trabalhador. Mas o trabalho dele é só para destruir a vida do cristão. Que diremos a todas essas coisas? Que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo você enfrentando uma dificuldade tremenda, mas você tem certeza de que o maior está com você. Aquele que tem o poder, aquele que pode resolver, aquele que soluciona, aquele que ninguém pode estorvar a sua mão, aquele que quando ele vai pode ir porque ele se responsabiliza por você, aquele que diz fique porque eu tenho com você, pode ficar porque ele vai garantir a tua vida. Glória a Deus. Agora também se ele disser corra, pode correr, viu? Irmão, Deus é grande, é poderoso, Ele pode todas as coisas, mas teve um momento que Ele mandou o camarada esconder. Foi assim? Vai te esconde lá no Ribeiro de Queria. Até o seu próprio filho fugiu. Ele mandou fugir para o Egito. Eu tenho dito aqui ao companheiro que a gente não deve questionar com Deus, né? Muitas vezes a gente faz uma oração questionando com Deus. Tem momentos tão difíceis na minha vida que eu quero questionar com Deus. Eu só não questiono com Deus porque eu conheço um pouco Deus. Porque tem momentos que dá vontade da gente dizer: mas Senhor, por que isso? Um dia eu estava orando a Deus, de joelho assim em cima da cama, que eu oro mais numa cadeirinha que eu tenho que eu boto no terraço ou na sala. Mas eu estava na cama, um monte de problema me aparecendo de saúde, e eu resistindo, porque eu passei muito tempo sem tomar remédio. Eu não tomava remédio. Eu resisti na oração do jejum. Mas as dificuldades, os problemas, as tarefas ministeriais vêm roubando tanto tempo seu de comunhão com Deus, que você termina desgastando e não alcança pela fé muitas vezes. E eu orando ali, Senhor, só Deus sabia como era que estava o meu coração. Eu acho que eu já disse isso aqui. E na hora que eu estava orando,
dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Por que tanta coisa, Senhor? Eu tenho procurado te servir, buscar e tal, e tal, tal, e tal. Aí foi como se tivesse uma resposta no meu coração. É Deus amassando o barro. Pode barro velho que nem eu, que estou com 64. Não dá nem para fazer tijolo mais. Mas Deus ainda está amassando, porque tem alguma coisa que precisa sair. A Bíblia diz que a nossa fé é provada como o ouro na mão do Oribe. O ouro, por mais puro que ele seja, mas se o Oribe pegar ele, com aquele afoguezinho dele, tome fogo. Eu já vi com o Oribe trabalhando com uma peça de ouro, e o ouro era bom, mas mesmo assim começou a sair aquela fumaça preta do ouro. E você sabe o que é aquilo? É a purificação. Muitas vezes o sofrimento do crente, Deus deixa ele passar por alguns buracos, né? Até cair dentro. Mas por que foi que Deus não livrou Daniel da cova do leão? Porque Deus queria livrar Daniel da cova. Não era livrar ele da cova, mas queria dar o livramento a ele na cova. Você pode ter dito assim: meu Deus, eu estou passando por essa dificuldade. O Senhor podia ter impedido de eu passar por essa dificuldade. Mas Deus quer dar a vitória a você, não é livrando você do problema, mas dando vitória a você dentro do problema. Jesus podia ter dito de onde ele estava, porque no mundo espiritual, a voz pode estar no São Paulo, Rio de Janeiro, não tem nenhum problema. Se Deus tivesse dito de onde ele estava, Jesus, que Lázaro levantasse, Lázaro levantava, não ficava na cama não. Mas ele deixou até que ele fosse sepultado, porque as irmãs dele não tinham mais esperança nenhuma. Que esperança tem que o camarada já 3 a 4 dias enterrado? Mas ele quis mostrar o seu poder para ela lá e para nós aqui. Que para ele não tem ontem nem amanhã, para ele é uma coisa só. Ele disse: vede que eu sou e nem mais um Deus comigo. Eu mato, faço viver, eu salvo, eu fio, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus quando Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Não é dar muita satisfação, não, viu? Quando Moisés perguntou assim: como é que eu vou dizer lá a Faraó quem eu sou? Não precisa dizer uma ladainha, não. Diga lá a ele que eu sou e viu a voz. Deus não é de conversar muito. Glória a Deus. Deus não é de conversar muito. Deus diz uma palavra só e preenche. Eu estava na igreja de Goiânia passando por uma dificuldade, uma das primeiras igrejas que eu dirigi. E eu cheguei na igreja dizendo assim: eu sei que hoje Deus vai usar alguém para falar comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não fiz essa zoada que eu estou fazendo aqui agora. Mas só Deus sabe o que eu estava. Aí quando eu fui chegando na igreja, eu olhei para o irmão, desse tamanho, humilde, coitado. Ele tinha uma boa profissão, mas estava parado. E queria estar pregando o evangelho, e os irmãos davam o paletó a ele, o irmão assim, do tamanho de irmão creole, e ele pequenininho, ele não dava o paletó, só para atravessar no chão. Mas ele ia para a igreja de paletó. Quando eu cheguei lá, ele estava lá. Eu digo: pronto, Deus vai usar esse camarada hoje. Eu sabia que Deus usava ele. E muitas vezes a gente fica esperando que Deus faça uma ladainha de um bocado de coisa. Deus não é dar essa informação, não. Deus disse a Abraão: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não foi assim? Para imolar o filho. Da mesma maneira foi quando ele disse: sai da tua terra, da tua parentela. Ele disse: você vai para Campina Grande, tudo direitinho, para o bairro e tal. Não. Sai não, que eu vou te mostrar. Aleluia! Ele não é de dar muita informação. E esse moço, eu dei uma oportunidade a ele pregando. O fogo caiu na igreja, ele pregando. Quando no meio da mensagem ele virou para mim e disse: não temas! Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Aquela palavra preencheu todo o vazio da minha alma. Glória a Deus do teu nome. Outra vez, com versículo de oração, eu vou contar. Eu estava na minha loja, na época eu era lojista. E nesse período eu não tomava remédio. E me atacou uma boca dentro da loja. E a fé enfraqueceu um pouco. Eu digo: eu vou tomar um Alcacesso. Naquela época não era sorrisal, era Alcacesso. Era azulzinho, os anos de sabe disso aí. E eu fiquei tomando aquele comprimido por trás da vidraça que fazia a exposição dos bolos, essas coisas. Para que ninguém me visse, porque eu pregava só cura divina. Eu fiquei tomando remédio aqui, mas Deus não estava vendo. E a dor foi aumentando, e eu deixei a loja lá, não sei com quem, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, fui no sanitário, nada. Aí lá dentro do banheiro, Deus falou comigo, disse: vá orar. Está vendo aí? Que a oração é a solução? Oh, glória a Deus! Aí eu saí para o meu quarto, dobrei o joelho, logicamente, eu ia falar com Deus em
pé, só quando não há condição, né? Eu dobrei o joelho assim em cima da cama. Quando eu dobrei o joelho, que eu comecei a falar, e a voz falou novamente: bota o rosto no chão. Tem hora que o joelho não resolve, não. Tem que botar a cara no chão e misturar a raiva com a para depois o milagre de Deus vir na minha e na tua vida. Quando eu botei o rosto no chão, era como que alguém puxou a minha cabeça assim para olhar para o meio da cama. Eu não via mais a cama, mas vi um púlpito assim como esse aqui. Aqueles púlpitos que tem uma talbinha que bota a Bíblia em cima. Geralmente eles fazem, né? Esse aqui eles fazem no próprio modelo do púlpito. E ele estava com as duas mãos assim olhando para mim, ó. E eu lá com a cara no chão. Quando eu notei que, como se tivesse virado meu rosto para olhar para ele, ele soltou os braços. Quando ele soltou os braços, com aquela roupa longa aqui, e eu passei muito tempo sem dar esse testemunho, achando que o povo não ia acreditar. Ele soltou os braços e disse assim para mim: todo o poder, sem falar, viu? Não vi a voz não, mas entendi perfeitamente, como fosse uma telepatia. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quando ele disse isso, a dor foi para o inferno, que é o lugar dela. E eu fui curado imediatamente. E o importante é que ele continua do mesmo jeito. Com todo o poder. E eu me levantei, abri a porta do quarto e a mulher ficou preocupada. Eu disse: e aí? Está melhor? Eu disse: Jesus me curou agora. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. Então ele diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, anda e entregou por todos nós. Isso aqui é tremendo. Isso aqui deu para a gente passar o dia todo remoendo em casa. Ouça lá. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, anda e entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas. Ele não está dizendo que é 90%, ele está dizendo todas, é 100%. Porque muitas vezes o diabo quer roubar o que é da gente. Não, só vou dar 50% ou 60%, Deus está dizendo que é tudo. Amém, igreja? Amém. E tem uma coisa que é mais com Jesus, e é todas as coisas com ele. Com Jesus. Não é sem Jesus. Não que era tudo sem Jesus, mas que era tudo com Jesus. A Bíblia diz: tudo que nós fizermos por palavra e por obra, seja para quê? Para a glória de Deus. Tudo que você fizer por palavra e por obra. Então veja bem, se eu for dizer uma palavra que não é para a glória de Deus, eu não posso maltratar meu irmão para Deus ser glorificado. Eu não posso dizer uma palavra feia para Deus ser glorificado. Então, se o crente obedecer isso, ele nunca diz uma coisa errada. Ele nunca faz uma obra errada. Essa obra que eu estou fazendo, Jesus, será que é para te glorificar? Não, então não posso fazer. Irmão, a Bíblia ensina o caminho do céu bem direitinho, para a gente chegar lá sem muita tribulação. Amém, meus filhos? Mas como se trata de um dia de posse, eu dei essa palavrinha aqui para o ciclo de oração, né? Como se trata de um trabalho de oração, de testemunho, de milagres, né? E eu estou sentindo uma coisa muito boa. Se fosse para falar mesmo, Jesus que resolve coisa. Mas eu quero trazer uma palavra, porque hoje é o dia da posse do novo obreiro aqui nessa congregação. Os irmãos podem dizer assim: meu Deus, já passou tanto pastor aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês.